Bom dia novamente, deputados, todos que acompanham mais a última sessão da semana, já que essa semana, por causa do feriado de São João, só tivemos 2 sessões. Bom, senhor presidente, recebemos um pedido de socorro para a situação de fome e miséria das e dos servidores que ocupam as funções de varredores e varredoras de rua, serviços gerais, eletricistas, fiscais de serviços urbanos, pedreiros, entre outros servidores públicos do município de Itabi, aqui no Sergipe, que há anos sofrem com a defasagem salarial. E no intuito de averiguar essas informações, senhor presidente, a gente procurou o Sindicato dos Servidores Públicos lá do município de Itabi, o Sinditabi, que confirmou a situação alarmante e reflete um quadro persistente de negligência institucional em relação aos direitos e à dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores do setor público lá no município, que não vem dessa atual gestão, que essa defasagem já vem também nas gestões anteriores. E em assembleia que foi realizada agora em junho, o Sinditabi rejeitou por unanimidade a proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura Municipal, que previa um aumento escalonado de apenas 5%, sendo 2,5% agora, no mês de julho, e 2,5% somente no final do ano, em dezembro. E a decisão de recusa, no entanto, não é apenas uma reação ao reajuste pequeno, é também o reflexo de anos de defasagem salarial, falta de valorização e promessas eleitorais descumpridas. A proposta da gestão municipal representa, na prática, um aumento médio de apenas, pasmem, deputadas, R$ 25,00 por servidores, R$ 27,00, na verdade. Este valor é considerado ofensivo pela categoria, pois não cobre sequer os custos básicos de sobrevivência, como alimentação e transporte. E ainda há uma situação muito mais grave, conforme denunciado pelo sindicato, é o fato de que atualmente existem servidores recebendo salário base de R$ 1.100, que são vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional, que é uma violação direta da Constituição Federal e dos princípios elementares da dignidade do trabalho. E, diante desse cenário, o Sinditabi apresentou uma contraproposta de reajuste salarial de 10% para esse ano de 2025. E a proposta é composta por 2 eixos. O primeiro, a recomposição inflacionária, que é de 5,44%, necessária para corrigir as perdas acumuladas nos últimos anos, e um aumento real de 4,56%. Ainda não houve respostas concretas por parte da administração lá da Prefeitura Municipal. E o presidente do Sinditabi destacou que, durante a campanha eleitoral de 2024, a prefeita assinou uma carta-compromisso prometendo atualizar o salário base dos servidores ao patamar do salário mínimo nacional. Compromisso que, segundo ele, foi completamente ignorado após as eleições. Infelizmente, é sempre isso que acontece, O governo do Estado também assinou vários compromissos e depois que se elege acaba não cumprindo. Isso prova a falta de respeito aos profissionais e falta de valorização também aos profissionais tão importantes para
o nosso estado e para o município. E a crise salarial em Itabir é um retrato da desvalorização estrutural dos servidores municipais que enfrentam baixos salários, ausência de diálogo efetivo com a gestão e agora se veem diante da necessidade de lutar não apenas por um reajuste, mas por respeito, reconhecimento e condições dignas de trabalho. Então, toda a nossa solidariedade, nosso apoio, né, aos servidores e servidoras lá do município, né, de Itabir. E falando em Itabir, né, a gente também recebeu, né, uma denúncia sobre a situação vivida pelas professoras e professores também lá da rede municipal de Itabir, que revela a desvalorização profissional e a precarização da educação pública lá no município. Em 2025, após uma proposta frustrante da gestão municipal para a atualização do piso salarial da educação da categoria, os educadores rejeitaram por unanimidade a tentativa da prefeitura de parcelar um direito legal e essencial à valorização do magistério. A proposta apresentada pela prefeita prevê o pagamento de reajuste de 6,27%, percentual esse estabelecido também pelo Ministério Público, Ministério da Educação, né, para 2025, mas dividido em 3 parcelas, né, uma em junho, outra em agosto e outra lá também no final do ano, em novembro. Para as e os professores, essa proposta é inaceitável. Trata-se de uma violação da Lei 11.738, de 2008, que estabelece o piso salarial do magistério e a sua atualização anual. O respeito com as e os educadores se amplia com as péssimas condições de trabalho, carência de materiais pedagógicos e agora o risco de passarem o ano sem receber o reajuste a que esses profissionais têm direito. A categoria elaborou uma contraproposta exigindo o pagamento integral desses 6,27% já no próximo mês de julho e a continuidade das negociações de forma transparente com o sindicato. E a luta dos professores e das professoras de Itabir é mais do que justa, é urgente. E os profissionais merecem ser respeitados, ouvidos e ouvidas. Então, mais uma vez, todo o apoio, não só às professoras e professores, bem como a todos os servidores municipais lá de Itabir que estão, né, lutando e cobrando, né, por um direito seu. Presidente, também, né, protocolamos ontem uma indicação à Secretaria Estadual de Saúde para que sejam tomadas providências no sentido de agilizar o agendamento em consultas de especialistas em neurologia, pneumologia e psiquiatria, evitando que as pessoas que precisam dessas especialidades passem um mês sem conseguir agendar. Através de nossas redes sociais e também de outros canais de diálogo, pessoas têm nos relatado estar passando mais de 2 meses para conseguir consulta com esses especialistas. E a gente também recebe que em certas outras situações, né, como até dentro do IP Saúde, né, existem situações parecidas ou maior tempo, como eu já recebi uma denúncia específica. Outro item para providências está relacionado ao horário de atendimento, porque os profissionais de algumas especialidades e clínicos gerais atendem após as 14 ou 15 horas, uma grande demanda, fazendo com que essas
consultam cheguem até a noite, o que inviabiliza o retorno das pessoas no mesmo dia, e muitas dessas pessoas moram em cidades do interior, em que os ônibus e as Topics encerram suas operações às 18 até às 19 horas. Então, uma das solicitações e denúncias que recebemos é que essas consultas, né, no período da tarde, com um número muito grande, acaba fazendo com que algumas pessoas fiquem até a noite e tenham dificuldade de retornar aos interiores e assim prejudicando também. Muitas, né, desistem até de esperar, né, porque não tem como retornar ao seu interior. Por fim, senhor presidente, né, ontem eu já falei, mas eu queria ressaltar, né, a importância, né, de uma sessão especial que a gente vai realizar amanhã aqui, que é em alusão, deputada Lidiane, ao mês do orgulho LGBTQIA+, né, com o objetivo de celebrar, né, o dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Vamos reunir pessoas, né, do movimento sociais, pessoas que estão em várias áreas, né, do nosso Estado, no trabalho, nas artes, na educação, que contribuem com a luta por visibilidade, direitos, dignidade e respeito da população em diversas áreas. Profissionais das áreas de comunicação, das artes, da política, né, do campo acadêmico, assim como representações de importantes movimentos sociais que vêm construindo e fortalecendo a luta em Sergipe. A exemplo, né, de pessoas que convidamos, tem o presidente da Associação de Defesa dos Direitos Humanos LGBTQIA+, do Estado de Sergipe, Adonis, né, que é o Marcelo Lima, a cantora e compositora, a artista sergipana independente, negra, periférica e lésbica, que era a Anne Carol, que estava para vir, mas provavelmente a gente vai substituir, que ela hoje amanheceu adoentada, mas se ela estiver melhor, provavelmente seja ela. Temos também a psicóloga e psicanalista Yasmin Melo Santos, a mestranda em Educação e Cultura, né, pela Universidade Federal de Sergipe, e a psiquiatra, pesquisadora, na verdade, da área de geopolítica, Artemis Luiza. Na ocasião, também vamos conferir o diploma de honra ao mérito como forma de reconhecimento, agradecimento e homenagem a Benedito Santos, né, que é conhecido como Benedito Letrado, que é uma figura histórica aqui do movimento e das artes aqui em Sergipe, e Antônio Aragão Lima, né, que é Aragão de Castela, que infelizmente esse ano nos deixou, né, que a gente vai fazer uma homenagem em memória, né, um familiar vem receber, né, que também contribuiu muito para a saúde mental. Ele trabalhava, né, na área de saúde mental, que era um dos maiores especialistas dessa área, né, e são personalidades com história e trajetória valiosa, contribuição que contribuíram para a comunidade LGBTQIAPN+, as artes e a cultura do Estado de Sergipe. Então, quem puder participar, amanhã, a partir das 9 horas, aqui no plenário, com transmissão pela TV Alese, pelo canal do YouTube da TV Alese também. E, por fim, né, eu já anunciei ontem, mas eu queria convidar de novo, né, para participar também do Arraiá do Orgulho LGBT, que vai celebrar também o dia, né, LGBT, no próprio dia, que é no sábado, né, e a programação está cheia de diversidade e resistência. Também teremos algumas homenagens
performance, né, drag, né, como Caroline Principal, né, que vai apresentar, né, o concurso da Rainha do Milho Fresco, Juliananda, a Marla Sueli, além, né, da retomada desse concurso, que é um concurso histórico do movimento, a Rainha do Milho Fresco, e também teremos um show, né, de encerramento com a cantora Sabrina Aquino, que é a diferentona. O Arraiá do Orgulho vai começar a partir das 15 horas, umas 15h30, na Casa Linda Brasil, que é localizada na Rua Estância 331, ao lado da DAGV, e conta também com o apoio da Associação de Defesa dos Direitos Humanos LGBTQIA+, do Estado de Sergipe, a ADONES. Então, é isso. Quem quiser lá participar, né, vai ser um momento de muita... Porque o Dia do Orgulho, senhor presidente, não é um dia só para a gente lutar e resistir. É um dia, né, da gente dizer para a sociedade que não é pecado, não é errado a gente amar, né, da gente se identificar, da gente viver da forma que a gente se sinta bem, que se sinta feliz. Então, o orgulho, né, existe o 17 de maio, que é um dia de luta contra a LGBTfobia, um dia mais da gente denunciar as violências, mas essa data é uma data muito importante, que é uma data em que a comunidade que antes vivia em guetos, né, que a gente só poderia exercer a nossa orientação sexual pública ou a nossa identidade de gênero, né, em guetos, né, em boates. E foi a partir de uma revolução em Stonewall, em 28 de junho de 1969, lá na Nova York, que as pessoas LGBTs que eram reprimidas, que teve uma batida policial lá, porque, pasme, que a batida policial era para saber se alguma pessoa estava usando vestes que não era de acordo com o seu gênero. Quer dizer, travestis, homens trans, mulheres trans, eram proibidas de vestir ou usar indumentárias como batom. E essas pessoas lutaram contra esses policiais, ocuparam as ruas e disseram, né, e com muita coragem, disseram, sim, vamos poder viver e existir da forma que a gente se sinta bem. E a partir desse ato, surgiu várias outras manifestações, mundo afora, começaram aí as paradas, né? Por isso que as paradas LGBT sempre é nesse período. Na semana passada, no domingo, aconteceu a parada, né, de São Paulo, que tem essa simbologia da gente ocupar as ruas sem ter medo, né, da gente viver em um país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, né, e 90% das mulheres trans estão compulsoriamente na prostituição. A nossa expectativa de vida, né, das mulheres trans travestis, que é de 35 anos, agrupamento humano na Terra que tem essa expectativa de vida. Graças a muita luta, a gente está mudando essa triste realidade, porque a gente está conseguindo ocupar espaços, não só na política, como eu, tantas outras figuras, né, trans, LGBTQIA+, mas também ocupando a academia, né, levando, contradizendo alguns estigmas, estereótipos, né, algumas narrativas que querem nos crucificar, né, que querem intimidar a nossa vivência, querem apagar a nossa existência, e aos poucos a gente está contribuindo para as pessoas repensarem um pouco antes, né, de provocar, né, violência, principalmente em ambientes que a gente deveria ser protegido e protegida, que é o ambiente familiar. Mas, aos poucos, a gente está mudando essa realidade. Vários pais e mães estão se somando, estão ali acolhendo, estão se juntando aos movimentos como as Mães pela Diversidade, que é um movimento de familiares LGBTs que estão se somando aí nessa luta. Então, é isso. Viva o Dia do Orgulho LGBT e vamos celebrar com muito amor,
com muito respeito, muito brilho e muita diversidade, muitas cores, porque nós somos muitas cores, e é isso. Obrigada, senhor presidente, e até a próxima semana. Ainda no grande